noite, amados irmãos. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui reunidos. Eu quero pedir para vocês se levantarem, né? Nós estamos na casa do Senhor, juntos, reunidos aqui. E somos nós mesmos a casa do Senhor. E nós juntos, nós temos uma comunhão tão preciosa, vinda de Deus, para as nossas vidas. Esse é o primeiro culto, né, do domingo do ano 2026. Eu não sei vocês, mas o que eu estou pedindo ao Senhor e clamando todos os dias é que para esse ano seja um ano de muita comunhão com Ele e muito amor. Amém? Vamos ler juntos Salmos 9, 1 e 2. Salmos 9, 1 e 2. Diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Amém? Vou repetir, vamos juntos? Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui juntos, reunidos, falando de Ti, para aprender de Ti, para conhecer sobre Ti, para te dizer que não existe outro Deus. Tu és o Deus Altíssimo, aquele que é soberano, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe. E se há algo que não existe, é porque Tu quiseste que não existisse. Porque tudo é para Ti, tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Senhor, nesse dia, nessa noite, recebe a nossa oração, recebe nossos corações gratos por mais um ano 2026, e entregamos ele a Ti, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo. Pai, em nome de Jesus, nós cremos em Ti. E o que necessitamos, nós sabemos que nós já temos, que é a comunhão contigo e o Teu amor. Então, Pai, vem com Teu agir de forma sobrenatural. Ó Senhor, que nós possamos perceber no nosso racional e nas nossas emoções também a transformação vinda pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nos conduz. Aviva-nos de uma maneira em que em 2026 nós possamos ter mais comunhão contigo, conhecimento da Tua palavra, entendimento de quem Tu és, para fazer o que foi declarado essa noite no Salmos 9. De todo o coração louvar a Ti e contar as Tuas maravilhas, e nos alegrarmos e nos exaltarmos a Ti, ó Deus Altíssimo, cantando louvores e testemunhando através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar, amados irmãos. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só só pra te adorar.
separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. É um privilégio poder estar aqui adorando a nosso Senhor. E eu quero te convidar nesse momento a declarar que nós servimos um Deus de milagre, Deus de promessa, aquele que não te desampara e está contigo a todo momento. Aquele mesmo Deus que prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões. Aquele mesmo Deus que tirou o povo do Egito e cumpriu com a sua promessa da terra prometida. Esse é o mesmo Deus que passeia entre nós. Aleluia. E depois de muitos anos, o Senhor, ele não mudou. Ele continua sendo um Deus de milagre, um Deus de promessa. Aquele que age em nossas vidas e que nós possamos declarar nessa noite. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei.
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 E esse é quem tu és. 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 Aplauda o nosso Deus. Que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, ao meu encontro, já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder?
a glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Glória a Deus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. E Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração, pois sei que há esperança em liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Eu queria convidar a igreja nesse momento a clamar ao Senhor, a declarar sobre as gerações, sobre o nosso país, sobre a juventude do Brasil, sobre a sua família, sobre aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Só há uma esperança para tudo isso. E o nome dele é Jesus Cristo. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode levantar um clamor, orando para que esse ano seja do Senhor, para que 2026 seja o ano de Jesus Cristo. Então, ore aí no seu lugar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus.
Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceia. Louve o Senhor mais uma vez. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceia. Amém. Glória a Deus. Faça desse louvor uma oração diária. Né? Que o Senhor possa, o nome de Jesus, possa prevalecer em nossas vidas em todas as áreas. O nome de Jesus tem autoridade. E é algo que nós precisamos estar, nesse ano, buscando a autoridade estabelecida de Deus sobre nossas vidas. Amém? Vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas. E eu quero ler com vocês o texto. Sempre quando a gente inicia ano, né, nós vamos nos organizando, né, para fazer também nosso plano anual de leitura. E eu iniciei meu plano anual de leitura e eu estou me deleitando na palavra de Deus. E nessa leitura o Senhor me fez refletir um pouco nos textos sobre dízimo, mas que implica muito na questão de dízimo e oferta, mas que implica verdadeiramente no conhecimento de quem é Deus. E eu quero conversar um pouco com esse texto com vocês. Está lá em Gênesis 14, de 18 a 24. E nós vamos aprender alguns princípios bem interessantes. E já iniciando pensando nesses princípios, né, que nós aprendemos aqui nesse texto. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu esqueci de Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manré, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Amém? Esse texto é um texto bem interessante, nós conseguimos aprender alguns princípios estabelecidos aqui. O primeiro é que Abraão estava vindo, né, de uma grande vitória. E a primeira coisa que ele fez foi entender a soberania de Deus. Tanto é que ele foi até o Melquisedeque, e que era um sacerdote do Deus Altíssimo, e ali ele foi abençoado. E quando ele diz assim, bendito, né, o próprio Melquisedeque, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo,
que possui os céus e a terra. Um dos princípios que a gente aprende aqui é que houve um entendimento de quem é Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Então, esse é um dos primeiros princípios que nós precisamos entender em relação, quando nós trabalhamos o nosso coração em relação à oferta e dízimo. Deus é soberano. Não é o nosso trabalho que é soberano. Não somos nós, na força do nosso braço, que somos soberanos. Não, Deus, Ele é soberano. E Ele é criador dos céus e da terra. O outro ponto é que quando Abraão ele vem até esse sacerdote e coloca a soberania de Deus, nós precisamos entender que ele teve confiança em Deus. É um dos princípios também que nós devemos aprender. Confiar em Deus. Se Ele é soberano, criador dos céus e da terra, eu não tenho o que fazer, somente confiar. E uma das coisas também que nós aprendemos nesse texto, né, quando vamos discorrendo, é que naquele momento ele entregou tudo. Ele disse, olha, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Ali ele fez um momento de adoração. Sabe, um dos princípios também que eu entendo é que toda vez que nós ofertamos e dizimamos, nós também estamos adorando ao Senhor. E sabe, meus irmãos, no discorrer desse texto, apesar de ser no Velho Testamento e tem tantos questionamentos, aqui nós aprendemos princípios. E esses princípios, eles precisam ser bem estabelecidos na nossa vida. E eu quero destacar esses 3 novamente que eu falei para vocês, que é entender que Deus é soberano, como Abraão entendeu. Entender que nós devemos confiar em Deus, como ele entendeu. E ele fala uma coisa tão linda, né? Num termos de adorar o Senhor, entregar a Ele tudo, que ele fala assim, ai de mim, juro que nada tomarei, de tudo pertence ao Senhor, tudo é dele, ai de mim fazer isso. E por último, um princípio que eu quero que nós possamos carregar esse ano 2026, é que aqui, diante de várias pessoas e também autoridades e reis, Abraão testemunhou quem é Deus. Então, que nós possamos também, com as nossas ofertas e dízimos, testemunhar quem é o Senhor. Porque quando eu entrego a Ele, eu estou dizendo, ó, Tu és soberano, eu confio em Ti. Tu és a quem eu adoro, e de Ti eu quero testemunhar. Então, esse é o entendimento, meus amados, que eu tive desse texto, desses princípios tão preciosos, que nesse momento, quando nós formos ofertar, nós possamos colocar tudo isso diante de Ti, de Deus. Senhor, eu tenho Te dado a colocação correta de que Tu és soberano. Eu tenho Te dado a colocação correta no meu coração de que em Ti eu confio. Será que no meu coração também eu tenho colocado a colocação correta que Tu és o Deus a quem eu adoro? Tu és o único Senhor, o Deus Altíssimo? E será que eu tenho testemunhado de Ti? E aí o Senhor falou algo no meu coração. Para mim, gente, a oferta e o dízimo, além de tantas coisas que é um agradecimento ao Senhor do que Ele tudo já fez, aqui é retornar, é de depositar tudo isso. Nada mais é do que também demonstrar o caráter da nossa generosidade. Né? A nossa generosidade. E aí Deus falou uma coisa tremenda no meu coração que eu quero deixar com os irmãos. A generosidade nossa para com o Senhor nada mais é do que a generosidade dele
para conosco. É só um reflexo. Eu ofertar diante dele, eu dizimar diante dele, nada mais é do que o reflexo de tudo que ele é generoso para comigo. Amém? E nesse entendimento, meus irmãos, vamos nos levantar com alegria e ofertar ao Senhor e dizimar e colocar primeiro os nossos corações diante dele e dizer: Senhor, em ti eu confio, tu és soberano. Eu não sei como é que está a vida de vocês, eu sei da minha. Mas existem áreas, né? Nossas áreas financeiras é tão difícil, né? Às vezes nós queremos iniciando o ano e pensando: Senhor, como é que vai ser esse ano? Será que vai ser diferente? Será que vai ter aquela abertura de emprego? Será que o meu salário vai aumentar? Será que eu vou... Como é que vai ser o desenrolar do ano 2026? Então, eu quero estimular vocês nesse momento a colocar diante de Deus essa área financeira, mas principalmente a área tua para com Deus. E experimentar de tudo que Ele vai fazer, de acordo com a soberania dEle, de acordo com a tua confiança nele, com a tua adoração para com Ele e o teu testemunho de vida também. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor e vamos ofertar e dizimar. Amém. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o
Senhor preparou para mim. E de todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Amém. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos abençoados, porque nós temos a Ti. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és nosso Senhor e Rei. Ó Pai, Tu és aquele que é soberano. E nós precisamos cada vez mais Te colocar como soberano nas nossas vidas. Nós precisamos cada vez mais confiar e Te adorar. Colocar, Senhor, Tu no centro da nosso entendimento e das nossas vontades. Senhor, que Tu possa reinar em nossos corações, nossas mentes. Oh, Pai, assim como nós entregamos nesse momento os dízimos, as ofertas, nós entregamos também a área de todos aqui, Senhor, a área financeira. Que Tu possa, Pai, direcionarmos, oh, Senhor, Pai, para realizar o Teu querer, Pai. Para sermos generosos como Tu és, para sermos aplicados como Tu és, disciplinados. Oh, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, nos livra de pensamentos que não vêm de Ti, que às vezes no nosso eu, das nossas vontades. Oh, Pai, nos ajuda. Assim como nós entregamos, Senhor, a área financeira da nossa igreja, Senhor, que Tu possa, Pai, em nome de Jesus, está dando a sabedoria, o discernimento e o entendimento para ser aplicado da melhor forma possível. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Vem, Denilson. Nosso amado pregador da noite. As crianças. Muito obrigada, minha amiga. As crianças, por favor. As duas filhas de Letícia, vamos aproveitar e vamos orar também. Ok, vamos orar. Senhor, nesse momento nós queremos entregar diante de Ti, Senhor, cada criança, Pai, assim como cada professor, que Tu possa, Pai, em nome de Jesus, estar direcionando cada um, que a Tua palavra encontre o coração delas. E em nome de Jesus, que Tu possa estar guardando esse crescimento, para que eles possam crescer por louvor da Tua glória. Assim como nós queremos colocar diante de Ti os aniversariantes da semana, a Sara, a Luísa, a Lorena, Tu possa estar guardando a elas o crescimento, o entendimento, para que elas possam cada vez mais amar a Ti. Assim como eu coloco diante de Ti a vida de Denilson, a vida de Sara, a vida, Senhor, da Esther, da Heloísa, e que Tu possa estar cuidando dessa família. E que ele possa, em nome de Jesus, nesse momento, entregar o que Tu entregaste ao coração dele, para que nós possamos crescer junto como igreja. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro domingo de 2026. Creio que o Senhor falará coisas edificantes em nosso coração. Peço que você crie expectativa para aquilo que o Senhor vai ministrar. E queria que você se colocasse de pé mais uma vez para lermos a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 1.
Iremos ler a partir do versículo 2 até o versículo 10. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos orar. Senhor, diante da tua palavra que é poderosa, que é eficaz, que é útil para corrigir, para ensinar, para nos instruir, para nos transformar, nós pedimos que o Senhor nessa noite, mais uma vez, fale ao nosso coração. Mais uma vez, edifique a nossa fé. Mais uma vez, abra os nossos olhos. Mais uma vez, firme nossos pés em teu caminho. Mais uma vez, anima o nosso coração, que talvez nessa noite esteja abatido. Mais uma vez, fortaleça a fé daqueles que estão perseverando no Evangelho. Oro por aqueles, Senhor, que entraram nesse lugar e ainda não confessaram a Jesus, que nessa noite a tua graça o alcance. E oramos para que seja uma noite de salvação. Oramos para que a palavra do Senhor lida nesse lugar transforme e gere frutos em nossas vidas. Nós te pedimos assim, com essa expectativa e no poder do nome de Jesus, nós declaramos. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, Paulo é quem escreve essa carta. Logo no começo, no versículo 1, você vai ver que Paulo se refere a ele mesmo como Paulo e Silvano e Timóteo, escrevendo a igrejas dos Tessalonicenses. Paulo, ele visitou Tessalônica. Em Atos, no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 1 a 9, você vai ler e perceber que é um período que Paulo passa por essa cidade, um período de apenas 3 semanas. Apenas 3 semanas Paulo ficou em Tessalônica. E já foi um período marcado por muita oposição, por muita perseguição. Os judeus que estavam percebendo que o evangelho ia crescendo, os judeus que percebiam que Paulo estava começando a se desenvolver e os irmãos e as igrejas sendo estabelecidas, os judeus eles são tomados de inveja pelo sucesso da pregação. E começam então a perseguir Paulo, seus companheiros, obrigando-os a fugir de Tessalônica. Só que tempos depois, Paulo então escreve essas 2 cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, cujos propósitos são encorajar a igreja, exortar os irmãos, confortar os irmãos tessalonicenses, que eles estavam enfrentando uma perseguição muito crescente naquele período. Mas interessante, que apesar do curto período de tempo que o ministério de Paulo é exercido naquela cidade,
Deus realiza uma obra poderosa e transformadora naquele lugar. Paulo começa a descrever logo no versículo 2 e 3, como o coração dele está feliz, como o coração dele se enche de alegria quando ele lembra, quando ele se recorda desses irmãos e lembra da fé, do que a fé está produzindo, do que a transformação, do que a conversão está gerando na igreja em Tessalônica. E ele começa dizendo, versículo 2 e 3, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Recordamo-nos, lembrando-nos diante de Deus, nosso Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema da minha ministração hoje é transformados pelo Evangelho. Porque quando nós somos transformados pelo Evangelho, nós frutificamos aonde nós estamos. Diz para a pessoa do seu lado, nós frutificamos. Então Paulo começa a interceder constantemente por essa igreja. Perceba que Paulo, quando vai embora, ele não esquece da igreja. Ele não esquece dos seus irmãos. Ele não dá as costas e segue sua vida, não, pelo contrário. Paulo, ele continua em oração, em comunhão espiritual, orando continuamente por eles. Lá na frente, em algumas cartas, Paulo vai dizer isso, olha, eu não estou com vocês pessoalmente, mas estou no Espírito. Eu não estou com vocês pessoalmente, mas estou com o coração, estou em oração. Então Paulo e seus companheiros colocam diante de Deus a igreja do Senhor. Por quê? Porque Paulo sabia que Satanás poderia usar o peso da tribulação que eles estavam passando para esmagar a fé de alguns irmãos. Afinal de contas, não é isso que acontece conosco quando as tribulações se levantam, quando as enfermidades aparecem, quando a crise financeira bate em nossa porta. Não é exatamente nesse momento que nós começamos a murmurar, que nós começamos a fraquejar, que a gente começa a ficar mais abatido. É muito difícil você ver um cristão que ganhou na Mega Sena triste, abatido. Muito difícil, pode acontecer, muito difícil. Geralmente, nosso semblante se abate quando as lutas aparecem. E Paulo, por saber disso e por ter passado por isso, ele ora. E ao orar, ele cita 3 características da fé e de como os tessalonicenses estavam vivendo o cristianismo. A primeira coisa, ele vai dizer, olha, eu sempre em oração lembro da operosidade da vossa fé. Paulo está dizendo, a fé de vocês não é uma fé teórica, é uma fé prática. É uma fé que se vê no dia a dia. É uma fé que mesmo nas perseguições e luta, ela se firma, ela se estabelece. Vocês estão suportando a perseguição com fidelidade a Deus. Capítulo 1, logo no versículo 6, ele vai dizer, vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, quando vocês recebem a palavra em muita tribulação. Mas ele completa dizendo, em gozo, em alegria, em felicidade no Espírito Santo. Logo no capítulo 2, versículo 13, do mesmo livro, ele vai dizer, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, versículo 13, perdão. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes.
E ele vai dizer, porque vós, versículo 14, irmãos, haveis sido feitos imitadores da igreja de Deus, que nas Judéias estão em Cristo Jesus, porque também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus fizeram a eles. Versículo 3, capítulo 3, 6 e 7, Paulo diz assim, vindo, porém, agora Timóteo, que de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-vos como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Irmãos, a sua tribulação não é novidade. O que você passa, o que eu passo, de dores, de crises, de problemas, de perseguição, de calúnias, não é novo. Os tessalonicenses viveram isso, Jesus passou por isso, os discípulos passaram por isso, mas existe uma diferença entre todos nós que passamos por tribulações e crises, quando nós falamos a respeito do Evangelho. São aqueles que abandonam o Senhor Jesus por acreditar que nós não iremos enfrentar tribulação, mas aqueles que perseveram, mesmo assim, sabendo que isso é momentâneo e passageiro, porque existe uma glória reservada àqueles que se permanecem fiel em nome de Jesus. E é nisso que os tessalonicenses se firmavam. Eles cresciam vivendo conforme agrada a Deus. Capítulo 4, versículo de 1 a 3, Paulo vai dizer, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, que de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus utiliza a dor, a perseguição e a luta para moldar o nosso caráter e a nossa fé. Tiago vai dizer isso, capítulo 1. Não fiquem tristes, mas fiquem felizes, exultem-se quando passarem por tribulações, porque a vossa tribulação produz provação, produz aprovação, produz excelência. Quer dizer que vocês serão provados e aprovados diante de Deus. O Evangelho se enraiza profundamente em nossos corações, nos capacita para viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu não sei qual é a sua luta, você não sabe qual é a minha luta, mas de uma coisa eu sei, o mesmo Deus que você serve, que eu sirvo, é o Deus que nos dá tudo o que precisamos, todos os escapes necessários para suportarmos as nossas tribulações e as nossas lutas. Porque Ele não nos desampara. Porque Ele não nos deixa só. Paulo vai dizer, a segunda característica dos irmãos em Tessalônica é a abnegação do vosso amor. Ou seja, eles não mais ligavam para os seus próprios interesses. Os tessalonicenses, uma vez que conheceram o Evangelho e foram agraciados pela salvação, impactados pela pregação do Evangelho que diz, olha, você não merece, porque você é pecador, mas existiu alguém na história que veio um dia, que morreu, que padeceu, que assumiu a sua culpa, que morreu morte de cruz em seu lugar. Agora, em nome dele, você pode se reconciliar com o Senhor. Você pode voltar a se relacionar com Deus. Você tem uma morada reservada no céu. Quando os tessalonicenses são impactados pela boa nova do Evangelho, tudo perde o sentido. E somente viver para Deus, para a sua glória é que faz sentido. Somente isso que dá valor e amor aos seus corações. E eles permaneciam determinados e comprometidos em viver em unidade. Quando nós
recordamos e relembramos o que o Senhor Jesus fez por nós, só existe um movimento a fazermos, é continuarmos nos amando mutuamente, caminhando no caminho do Evangelho. Porque existe um Deus acima de todos, que nos amou de uma tal maneira, que morreu em nosso lugar. E é por isso que no capítulo 4, no versículo 9 e 10, Paulo ele vai falar sobre isso. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva. Paulo está dizendo, irmãos, o amor de vocês na igreja, no corpo de Cristo, é tão verdadeiro, é tão visível, é tão existencial, que não há nada mais que eu possa escrever sobre isso, porque vocês já entenderam. Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos, porém, que ainda nisto aumentais mais ainda. Ô irmãos, se você acha que me ama, me ame mais ainda. Se você acha que ama o seu irmão, ame ele mais ainda. Porque isso engrandece a Deus e glorifica a Jesus Cristo, que nos amou acima de todas as coisas, que deu a sua vida por nós. Isso mostra para o mundo que de fato Jesus veio e morreu em nosso lugar. É isso que ele vai dizer. Eu oro para que vocês sejam um. Porque se vocês forem um, se amando uns aos outros, o mundo vai ver que Deus me enviou. E os tessalonicenses faziam isso mesmo em meio à perseguição. Nós não sabemos muito bem o que é isso. Ser perseguido, ser ameaçado de ser preso, ver as nossas casas sendo queimadas, os nossos parentes serem levados para a prisão, alguns serem mutilados e mortos por causa da fé, por causa do nome de Jesus. Nós não sabemos o que é isso. E os tessalonicenses viviam isso na prática, e ainda assim o amor entre eles crescia. O amor da igreja era fortalecido. E nós? E nós que vivemos em um ambiente tão positivo, digamos assim, para exercermos a nossa fé. Vivemos em célula, vivemos em uma igreja que nós não temos medo de vir agora a polícia e fechar esse templo. Seria até um crime se fizerem isso, porque a Constituição, ela nos protege. Nós, por conta de uma unha encravada, não falo mais com o seu nonato, me olhou muito feio. Disse que minha calça estava amassada. Não falo mais com o Fábio. Não falo mais com nenhum irmão. Não vou mais para a célula, porque citaram um pecado meu. Eu não falo mais com fulano de tal, porque me repreendeu. Nós estamos assim, sensíveis demais e necessitados demais em aprender a nos amar uns aos outros. E não vivemos um contexto de perseguição, pelo contrário. Mas quando nós vivemos a abnegação de amores próprios, de desejos próprios, é o amor de Cristo que flui através das nossas vidas. É o amor de Jesus que é ressaltado. E ele vai falar a terceira coisa: vocês estão firmes na esperança. A firmeza da esperança, da fé de vocês é muito forte. Vocês não estão como aqueles que estão dizendo: mas já passou 2 anos e Jesus não vem. Mas já passou tantos anos, isso aí não acontece mais. Mas toda hora uma história que Jesus vai voltar. Não, vocês estão firmes. Um dia Ele virá me buscar. Um dia Ele vai vir buscar a sua noiva. E eu continuo firme, como Ele me chamou para estar firme. Só foram 3 semanas, irmãos, que os tessalonicenses tiveram o conhecimento da glória eterna de Cristo Jesus. Eles se apegaram a essa promessa, a essa palavra de uma tal forma sobre a volta de Jesus, que inclusive alguns abandonaram até o serviço. Deixaram inclusive de ir trabalhar, porque ficaram tão impactados em Jesus vai voltar, e então eu não posso me perder, eu não posso me desconcentrar, eu não vou mais trabalhar, eu vou ficar esperando Ele.
porque eu não quero que aconteça comigo o que aconteceram com aquelas virgens que não estavam vigilantes. Mas Paulo vai recriminar isso, dizendo: olha, vocês estão tão firmes e abnegados do vosso amor que vocês também estão cometendo algumas atitudes que não é legal. Vocês têm que trabalhar, têm que continuar trabalhando, porque aquele que não trabalha não coma. Então, eu e você, nós precisamos continuar trabalhando. Agora nós somos o inverso dos Tessalonicenses. Nós estamos trabalhando feito loucos. Nós estamos trabalhando um dia sem parar, noite, madrugada e final de semana e buscando dinheiro. E nós já não mais lembramos da esperança da nossa fé. Nós não temos mais a expectativa de que Jesus pode voltar amanhã. Nós não mais temos a expectativa que Jesus pode voltar daqui a pouco. E isso começa a nos fazer crentes que não ficam mais abnegados. A gente começa a colocar o nosso coração em vários projetos, em várias metas. E talvez Jesus venha ano que vem, talvez ele venha em 2030. Mas se ele vier, tudo bem. E os irmãos em Tessalonicenses, não. Eles estavam dizendo: eu vou esperar o meu Senhor, a qualquer momento ele chega, Deus vem me buscar. Ele prometeu, ele disse que vinha, e ele vem. Se ele prometeu, ele vem. E se ele vem, eu preciso estar pronto. Se ele vem, eu preciso me alimentar do Evangelho. Se ele vem, eu preciso falar mais desse amor. Se ele vem, eu preciso contagiar mais os meus vizinhos. Se Deus vem, eu preciso trazer mais pessoas para o Evangelho, porque o tempo está próximo. E pode ser que ele venha e as pessoas não o conheçam, e assim pereçam para o inferno. Então nós precisamos continuar nos exercitando em nossa fé, nos amando mais e mais e mais, porque é chegada a hora. E olhamos para nós. Como está a expectativa do teu coração hoje a respeito da vinda do Messias? Como está o teu coração hoje a respeito da expectativa de que ele vai vir nos buscar? Como está a nossa expectativa de lembrar na ceia, como ele fala, fazer isso em memória de mim? Será se nós só lembramos de Jesus no momento da ceia? Será se amanhã de manhã você vai acordar e dizer: eu vou trabalhar de uma forma tão honrosa, porque ele vai vir me buscar? Pode ser o último dia que eu trabalhe, pode ser o último dia que eu coma, pode ser o último dia que eu me relacione com a minha família. Nós perdemos isso, perdemos essa expectativa. E Paulo ressalta isso nos Tessalonicenses. Meus irmãos, esse começo nos mostra que o poder da oração é muito forte. Paulo não deixava de orar pela igreja. E a oração é que mantém a igreja de pé. A oração é que nos faz estar enraizado a suportar as tempestades. Está passando por crise? Ore mais. Está passando por lutas? Ore mais. É a oração que vai manter os nossos pés consolidados no Senhor Jesus Cristo. Unidos. Se você percebe que talvez a sua célula, se você percebe que talvez a sua supervisão, a igreja, esteja enfraquecida, esteja fria espiritualmente, o que é que você faz? Sair fofocando, sair falando, sair de igreja? Não, você vai para o seu quarto orar. Você vai orar pelos líderes, orar pelas células, orar pela sua vida, orar pelas famílias, orar pelos pastores, porque isso é que vai nos firmar e isso é que vai nos unir cada vez mais diante do nosso Deus. E veja que quando Jesus teve o desejo de que nós estivéssemos unidos, como Ele e o Pai são um, Ele diz isso em sua oração, Ele não fez uma ceia, Ele não fez um happy hour. O que Ele fez, irmãos? Ele foi orar. João, capítulo 17, versículo de 9 a 15. O Senhor ora pelos discípulos, mas Ele fala: Pai, eu não oro só por esses. Eu oro pelos do mundo, por aqueles que o Senhor vai me dar, para que eles sejam um. Jesus se retira para um lugar para orar. Você quer que a sua família seja mais unida? Ore. Ore. Existe uma canção daquela jovem que recentemente
foi muito divulgada, Nair alguma coisa, que cantou é uma música que fez muito sucesso sobre Jesus, o nosso melhor amigo. Tem uma música dela que ela só canta assim: eu vou orar, são 29 minutos. Se você ouvir, você vai ficar impactado com o poder da oração. E ela diz: quanto mais eu oro, mais tu te revelas a mim. Ela diz: se eu tenho um problema, eu não vou dizer para minha amiga, eu vou levar para o Pai. Se eu tenho uma situação problemática, eu não vou levar para minha mãe, eu vou levar para o meu Pai, que é o nosso Deus. E isso precisa ser vivido em nossas vidas, a oração. A oração é que nos coloca numa postura espiritual de guerra. Moisés, em Êxodo capítulo 17, versículo 11, ele estende a sua mão para que o povo de Israel pudesse vencer. E quando ele levantava a mão, Israel vencia. Quando ele baixava a mão, o inimigo avançava. Como você tem apresentado os seus braços nessa batalha de oração? Como estão os teus joelhos? Como estão as tuas mãos levantadas em oração ou abaixadas? Se nós nos levantarmos como uma igreja que ora, sabe o que diz a palavra do Senhor? As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Mas eu quero que você ore isso no seu quarto, não com dúvida. Porque quem escreveu isso não fui eu, não foi o pastor Renato, não foi o pastor Tito, mas foi aquele que venceu a morte. Mas foi aquele que criou todas as coisas. Mas foi aquele que é santo, 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 está no mais alto e sublime trono. Ele que é o Senhor Deus Altíssimo, Ele disse que a igreja do Senhor é vitoriosa. Foi Ele que diz que quando a igreja avança, as portas do inferno não prevalecerão. Não sou eu que disse isso. Foi o Senhor. E Paulo intercede pela igreja com uma oração, porque ele sabe em nome de quem ele estava orando. E quando nós somos transformados pelo Evangelho, nós temos poder. Não como os heróis da Marvel, mas muito mais do que isso. Versículo 4 e 5, ele vai dizer o seguinte: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas foi em poder. E esse poder é um poder dos heróis da Marvel? Não. Ele diz de quem é o poder. De quem é o poder? Do Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Por que que em pouco tempo há uma transformação gigantesca em Tessalônica? Porque a palavra de Deus foi no Espírito Santo. O evangelho que eles ouviram não foi de homens, mas de Jesus. O evangelho que tem poder para transformar todo aquele que crê. O evangelho que quebra correntes, que abre prisões, que ressuscita mortos. Esse foi o evangelho que eles ouviram, e ouviram no poder do Espírito Santo. O que nos falta, muitas das vezes, não é pregar. O que falta, muitas das vezes, em nós não é o desejo de pregar, não são as oportunidades de pregar, não é a falta de conhecimento em pregar. O que nos falta, muitas das vezes, é ter poder. Se nós pregarmos o Evangelho nesse bairro Santa Rosa, em poder, no Espírito Santo, pessoas deixarão seus ídolos. Pessoas deixarão de viver para Satanás. Homens, mulheres, jovens, crianças serão transformados e libertos.
conversões genuínas a Jesus Cristo acontecerão, como aconteceu comigo e com você, se nós pregarmos com poder. E como é que se prega com poder? No Espírito. E como é que se prega no Espírito? Orando. Eu recomendo que você estabeleça como meta em 2026 ser uma pessoa de mais oração. Ao invés de ter separado infinitas séries na Netflix para você maratonar e assistir, separe tempo de oração. Separe tempo de colocar o seu joelho no chão. Separe tempo para buscar no Senhor poder, unção. Você ser cheio do Espírito de Deus. Por que que muitos iam para as sinagogas todos os sábados? Por que que os irmãos iam ouvir os judeus? Haviam mestres naquelas épocas que pregavam o evangelho muito melhor do que eu, muito melhor do que você. Homens que sabiam a Torá de có e salteado. Mas o que faltava neles, que tinha em Pedro, que era pouco instruído, mas em sua primeira pregação ele consegue converter mais de 3.000 homens. O que é que tinha em Paulo, que perseguia a igreja, mas quando foi encontrado por Jesus Cristo, começou a implantar inúmeras igrejas, que não aconteceu com os judeus? Não era instrução, não era ensino bíblico, mas existia uma coisa que o mundo não tem. Isso se chama Espírito Santo, poder. E muitos de nós perdemos isso de vista. Muitos de nós deixamos de agir com autoridade no nome do Espírito Santo em Jesus Cristo, estabelecendo coisas em nossas casas, guerreando espiritualmente, porque nós entramos nessa vida desenfreada, buscando outras coisas e deixando de viver um cristianismo autêntico, poderoso. Muitos de vocês já assistiram Quarto de Guerra. Quem já assistiu? É bonito, né, olhar aquilo. Como a mulher se posiciona, como a mulher entra, como a mulher ora, como a mulher guerreia. É assim que nós devemos ser em nossas casas. É assim que nós devemos ser em nossas células. Orar para que Deus nos dê unção, poder. É interessante que em Atos 8, existe um homem chamado Simão o Mago. E ele vendo como Paulo e os discípulos estavam e oravam por demônios, os demônios saíam e curavam e pregavam e pessoas se convertiam e choravam. E ele já por ter uma noção de magia, ele disse, isso é fácil, vou fazer também. E ele então estabelece o seguinte, ao invés de passar tempo, eu vou comprar esse poder. Mas não se compra. Isso se adquire. E nós já temos o Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que lá na frente, em Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo vai dizer, não extinguais, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Ó, irmão, você sabia que você pode entristecer o Espírito Santo? Você sabia que o Espírito Santo habita em você exatamente agora? Você sabia que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que sente, que fala, que ouve, que se relaciona, que se entristece, que fica feliz, que intercede por nós? E ele deseja, é desejo de Deus, nos enchermos do seu Espírito. Nos enchermos da sua presença. Nos enchermos do seu poder. O
que o mundo precisa é de uma igreja banhada em oração. O que a nossa célula precisa, além de conhecimento bíblico, que é muito importante, que é necessário, mas é ser banhado em oração. É banhado em poder no Espírito Santo. É que nós sejamos pessoas que transbordem o Espírito de Deus. Enquanto nós não formos cristãos encharcados do poder de Deus, ninguém notará a diferença entre a nossa pregação e outra religião. Se você não se colocar diante do Senhor como uma pessoa que ora e busca, você não vai ter muita diferença daqueles que não têm o Espírito Santo, mas que pregam o Evangelho. Terceiro e último ponto. Nós somos exemplos. Paulo vai dizer que os tessalonicenses, eles estavam tão embriagados pelo Evangelho, mas não só embriagados, mas vivendo uma prática do Evangelho, unidos, operosos, não fraquejando, mas crescendo, mas recebendo a palavra, e mesmo em tribulação estavam felizes. Ele diz que vocês estão se tornando modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Mas ele fala, e não só na Macedônia e Acaia, mas em todas as cidades circunvizinhas. Ou seja, irmãos, quando o Evangelho de Deus nos transforma, há uma radical transformação em nossas vidas. Para alguns, os gregos, o Evangelho é loucura, para os judeus é escândalo, mas a palavra de Deus diz que para quem recebe, ela é poder. Poder de salvação, poder que transforma, poder que muda, tornando-se não somente imitadores de Paulo, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Tessalônica vive um poderoso despertar aos olhos das cidades vizinhas. Primeiro, que eles dão uma resposta muito rápida ao Evangelho. Segundo, eles estão felizes em meio à tribulação. Terceiro, eles abandonam seus ídolos e falsos deuses. E quarto, eles têm uma transformação completa da velha natureza. Tessalônica, então, é uma igreja que não podia se esconder no monte, como diz a palavra do Senhor. É uma candeia que você não pode colocar debaixo de uma vasilha, mas num lugar alto. Mateus capítulo 5. Porque ela precisa iluminar todos, precisa ser vista por todos. É isso que acontece comigo e com você quando nós somos cheios do Espírito Santo. Não dá para apagar o brilho de Deus na tua vida. As pessoas vão notar, tem algo diferente em Gerson, tem algo diferente em Elon Jones, tem algo diferente. E esse algo diferente transforma os que estão à nossa volta, porque Paulo vai dizer, a palavra de Deus, ela foi repercutida por toda parte, a tal ponto de não ser necessário falar nada a respeito de vocês para ninguém. Porque todo mundo já conhece a fé de vocês, a operosidade de vocês, o testemunho de vocês. Hoje nós chamamos isso de viralizar. A fé dos tessalonicenses viralizou na região. As pessoas seguiam o exemplo, falavam deles. Hoje todo mundo está falando de quê? De quê? De Maduro. Todo mundo hoje está falando de Maduro. É um tema que está repercutindo, está viralizado. Mas imagina só todo mundo começar a falar da sua fé amanhã. Todo mundo começar a falar de como você tem sido um jovem, uma pessoa, um homem, uma mulher, um filho, uma esposa, que ora, que clama a Deus, que é apaixonado pelo Evangelho, que contagia pessoas, que transforma, que impacta.
É disso que o reino de Deus está precisando hoje. Pessoas que se levantam como uma voz de Deus. Aonde estão? Cheios do poder do Senhor, para que outras pessoas também se convertam a Cristo Jesus. E Paulo fala com total admiração. Imagine as pessoas falando: vem cá, vocês são aqueles de Tessalônica que viraram a cidade de ponta cabeça por causa desse Jesus? Aqueles homens e mulheres que nunca mais foram o mesmo? Vem cá, você é essa pessoa tão cheia de Deus. Isso para a gente tem uma aplicação muito profunda, que é: como é que está a nossa identidade espiritual? Como que as pessoas nos veem? Como que as pessoas te veem no trabalho? Como que as pessoas te veem na faculdade? Como que as pessoas te veem na escola? Como que as pessoas te veem no seu condomínio? Como que as pessoas te veem no seu bairro, na sua igreja, na sua célula? Queima no teu coração essa vontade de ser reconhecido como alguém cheio do Espírito Santo? Queima no seu coração a vontade de ser reconhecida por alguém que é apaixonado por Jesus, que ama Jesus, um imitador de Jesus? Qual é a tua reputação? Qual é a imagem que as pessoas têm de você quando elas lembram de você? Vando, qual é a imagem que as pessoas têm quando lembram de você? Renato, Marcelo, Joãozinho, qual é a imagem que as pessoas têm quando lembram de você? Como é que nós estamos sendo reconhecidos agora, lá nos céus, nas regiões celestiais? Como que os anjos, como que o diabo sabe, como que ele tem sabido sobre o nosso testemunho? Lembram disso? Os anjos vêm se apresentar diante de Deus, e dentre eles Satanás. E o que que o Senhor fala? Observar-te o meu servo Jó. Muitos acham que foi o Satanás que introduziu o nome de Jó na história, mas não foi. Foi o próprio Deus que colocou o nome de Jó. E disse: observar-te o meu servo Jó. De onde vem Satanás? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Irmãos, o diabo continua fazendo isso até hoje. Rodeando a terra e passeando por ela, querendo nos destruir. Essa é a sua missão. E Deus diz: observar-te o meu servo Jó. E ele diz, não assim: observou como Jó tem muito filho, observou como Jó tem muitas fazendas, observou como Jó tem muitos camelos e jumentos. Não, Deus não fala isso. Observar-te o meu servo Jó, porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Esse era o testemunho de Jó nas regiões celestiais. Eu te pergunto, qual é o teu testemunho nas regiões celestiais, da qual você não pode esconder de ninguém? Você pode esconder do seu pastor, você pode esconder do seu líder de célula, mas você não esconderá das regiões celestiais, e Deus conhece tudo o que você faz. Tem um texto também em Atos, capítulo 19, versículo 15, que alguns queriam fazer o que os discípulos faziam: expulsar demônios, se aparecer. E aí eles estão lá expulsando demônios. E o que é que os demônios dizem para ele, irmãos? Olha, conheço a Jesus, sei bem quem é Paulo. Vocês quem são? Vocês quem são? Passaram vergonha para demônio. Pergunta a você, quando lá no inferno fala assim: Denilson está ali, o que será que eles falam de mim, irmãos? O que será que eles falam de você? Será que eles também vão dizer isso? Conheço a Jesus, conheço quem é o pastor deles, o pastor Tito, mas esse
sei nem quem é. E essa fama dos Tessalonicenses, elas percorrem todas aquelas regiões. Pessoas eram encorajadas, eram fortalecidas. O testemunho deles na igreja local era fortalecido. Como é que será que a igreja Maranata em Santa Rosa é conhecida por aí fora, nas nossas vizinhanças? Como será que as pessoas devem falar a nosso respeito, aqui do lado, no condomínio? Como será que nossa imagem é vista aqui pelas nossas redondezas? Cocal nos conhece muito bem, mas e os nossos vizinhos? E Santa Rosa aqui, Ituru, e Habitacional, e Miritiba? Como será que eles falam de nós? Ou será que nem falam de nós? Porque talvez a nossa repercussão e testemunho nem chegou lá ainda. Como será que os vizinhos falam a ter respeito, se é que eles já notaram que mora um cristão do lado deles? No versículo 9 e 10, diz que eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, para guardar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo já diz claramente, o primeiro sinal que acontece na vida daquelas pessoas, eles abandonam os deuses, eles abandonam a idolatria, eles abandonam seus ídolos, eles abandonam seus terreiros, eles abandonam seus rituais, eles abandonam mandinga, eles abandonam tudo, porque agora eles conheceram Deus vivo e poderoso e verdadeiro, que transformou a sua vida. E não somente isso, que prometeu a vinda de Jesus Cristo, seu Filho, que ressuscitou dos mortos. O primeiro sinal de uma conversão genuína é a mudança radical na sua vida. Muitos dizem terem se convertido a Jesus, mas continuam com velhos hábitos, continuam da mesma forma, continuam com o mesmo comportamento, continuam fazendo as mesmas coisas que outrora sem Jesus. Quando Jesus encontra a prostituta, ele diz: vai, não peques mais. Quando Zaqueu recebe Jesus em sua casa e é transformado, ele diz: e se eu roubei, eu vou restituir agora 4 vezes mais. Nós vimos Paulo que perseguiu a igreja, que matou cristão, e ele deixa a sua vida bela de títulos, de status, para servir a Jesus, para sofrer por Jesus, para passar fome, para ser preso. Nós vimos os Tessalonicenses, que abandonaram seus ídolos para servir a Jesus, e eu pergunto a você e para mim, o que eu tenho abandonado por Cristo? Quais são os ídolos do meu coração que eu tenho queimado por causa de Jesus? Porque o evangelho, irmãos, não é uma forma que a gente melhora moralmente. Olha, eu vou para a igreja porque eu gosto de uma palavra, saio de lá mais alegre, começo a semana bem, fico moralmente melhor. Não é uma mensagem que eu vou me sentindo bem, me sentindo bem, me sentindo bem, me sentindo bem. Quem sabe um dia eu aceito a Jesus. O evangelho não é eu vou melhorar, eu vou melhorando, eu vou para a igreja, eu vou melhorando um pouquinho. O evangelho não é, olha, eu vou primeiro organizar minha vida, depois eu vou para Jesus. O evangelho, irmãos, significa uma boa notícia. E uma boa notícia, ela só se torna boa notícia para quem está vivendo uma situação ruim. E a situação que nós vivíamos e que alguns vivem nós éramos inimigos de Deus. E o evangelho veio para dizer: existe uma salvação para você. Existe uma saída e o nome dela é Jesus Cristo.
Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O evangelho é esse, aquele que transforma a vida de quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. O evangelho é esse que os tessalonicenses ouviram, que foram capazes de abandonar todas as coisas e dizer: eu quero esse Jesus que Paulo apresenta, porque ele me deu esperança de vida, ele vai me livrar da ira que um dia vai recair sobre aqueles que não aceitaram Jesus. É a notícia que com urgência chega e me diz: eu preciso me reconciliar com Deus, porque um dia essa ira virá. E é uma ira como jamais vista. Não é a ira do Trump, que jogou alguns mísseis em Venezuela, mas vai vir um exército implacável que está acima de todos, com poder sobre todos, para julgar todos aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus, que não tem o nome escrito no livro da vida. Esse é o evangelho que nos faz nascer de novo. É o evangelho que nos torna uma nova criatura. É o evangelho que nos dá um novo nome. É o evangelho que me justifica e me limpa de todo pecado. É o único meio de me salvar, de escrever o meu nome no livro da vida, no livro do Cordeiro. É esse evangelho que tem a ver com abandono de pecado e restauração de um relacionamento com Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E o pecado, ele vem para nos desvirtuar disso, para acabar com o nosso relacionamento com Deus, para nos fazer acreditar que não precisamos de Deus, para que o homem não reconheça mais o Deus vivo, para que o homem não viva mais essa plenitude de um relacionamento com Deus. E ao invés de adorarmos o Criador, nós estamos adorando outras coisas. Os tessalonicenses adoravam ídolos, você e eu adoramos alguma coisa. Mas o evangelho é aquele que transforma a nossa vida. É aquele que nos traz de volta para Deus. É aquele que nos traz, restaura o nosso relacionamento com o Senhor. Jesus disse: eu vim para os que estão doentes. E quando ele fala isso, ele diz: eu vim para os que são pecadores. Eu não vim para esses que se dizem que são santos e justos. Não, eu vim para você. Eu vim para o Denilson, eu vim para o Renato, eu vim para a Marilene. Eu vim para cada um aqui que diz: eu pequei, eu estou em pecado. É para esses que eu vim, porque não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre aquele que foi crucificado no madeiro, o nome que está acima de todo nome, como diz Isaías, que todo o pecado do passado, do presente e do futuro, eles foram aniquilados, eles foram apagados da sua história por causa do sangue carmesim de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu vim buscar e salvar o perdido. Ele veio para você, ele veio para mim. Ele não veio para que um dia eu me sinta bem, não. Ele veio para hoje. Os tessalonicenses entenderam naquele dia. Ele veio me buscar. Eu não preciso mais de ídolo. Eu não preciso mais dessa mandinga. Eu não preciso mais desse amuleto. O que eu preciso agora é de Jesus na minha vida. E Jesus diz: venham, venham todos que estão cansados e sobrecarregados, venham. Eu vos aliviarei, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Não são seus ídolos. Não é o cargo do ano, é Ele, Jesus Cristo, que transforma corações, que transforma a vida. Deus quer ver o nosso testemunho sendo transformado, pessoas dizendo assim: vem cá, não era fulano que batia na esposa. Pois é, mas ele conheceu o evangelho, agora ele não bate mais. E não só não bate mais, como trata bem a sua esposa. Vem cá, não era aquela mulher que adorava ídolos? Pois é, mas bastou conhecer a Deus, que agora o único Deus dela se chama Jesus Cristo. Vem cá, não era aquele casal que iria se separar? Pois é, mas conhecendo o evangelho, agora eles são mais casados do que nunca.
Não era aquele jovem que era viciado em drogas, em pornografia. Pois é, mas o vício dele agora chama-se ler a Bíblia e falar de Jesus. Eram passado, porque agora Deus lhes deu um poder de serem feitos filhos de Deus. Agora não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus, eleitos por Deus, como um povo santo, como um povo de propriedade exclusiva do Senhor, como embaixadores de Jesus. Eles são nova criatura em Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 16, para terminar, eu queria que você colocasse de pé. Jesus vai dizer: assim brilhe também a vossa luz dentre os homens. Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus diz: assim brilhe a vossa luz dentre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu queria que você orasse por isso. Eu queria que você clamasse agora ao Espírito de Deus por isso. Senhor, me encha de unção, me encha do teu poder, faça brilhar em mim a tua luz, a tua glória, porque foi isso que tu disseste, que brilhe a minha luz, mas é a luz do Senhor diante dos homens. Diga para Deus: Senhor, eu estou apagado, nem eu mesmo reconheço a minha fé, nem eu mesmo reconheço o meu relacionamento contigo, nem mais os meus familiares creem, acreditam na minha conversão. Mas como fizeste com os Tessalonicenses, faz comigo. Oh, faz comigo, Espírito Santo. Faz comigo. Ore, irmãos. Ore e peça para o Senhor. Fique com vergonha não do irmão que está ao seu lado. Diga: Senhor, me encha da tua unção. Me encha do teu Espírito. Tu prometestes que enviaria o teu Espírito e derramaria sobre o meu coração. E eu quero ser cheio. Eu quero ser tão cheio do teu Espírito ao ponto que as pessoas vão falar de mim, mas elas não vão falar de mim por conta dos meus pecados, elas vão falar de mim por conta do poder do Senhor na minha vida. No meu trabalho eles vão falar de mim porque na minha boca há o Evangelho de Cristo Jesus. A minha família vai falar de mim porque eu não me canso de orar. As pessoas vão falar de mim porque eu sou uma pessoa de oração. As pessoas vão falar de mim porque eu sou uma pessoa de fé, eu acredito. As pessoas vão falar de mim porque eu prego o teu Evangelho aonde o Senhor manda. Em 2026 sejamos uma igreja mais cheia do teu poder. Eu oro para que em 2026 sejamos pessoas que oram mais, que leem a tua palavra mais. Eu oro para que em 2026 Santa Rosa, Pai, nos dê uma semana abençoada debaixo da tua graça. Nos leva para casa em paz, nos guarda de todo o mal, nos proteja em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Eu clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a esperança em liberdade
e clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão. Ansiedade e medo saiu agora. Vamos, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus.